Queria chamar para nossa conversa também o queridíssimo... O Ricardo Mello ia entrar mais cedo diretamente da Paulista, mas teve um pequeno incidente na família e está conosco agora o explicador-geral da República. Ricardo, como é que você está, meu caro? Chegou bem em Campinas? Tudo bem, Pedro? Cheguei tranquilo. Tudo bem, Sofia? Como é que vai você? Sua Como é esposa que tá vai bem? a comunidade da Folha Democrata? Obrigado pelo convite. Estava aqui, já tem um tempão que eu estou acompanhando o papo de vocês aqui, sabe? Eu ia entrar, né? Eu falei, bom, deixa eu entrar, mas espera um pouquinho que o papo tá bom, deixa eu assistir mais um tempo aqui, que depois eu entro. Como é que tava a Paulista, Ricardo? Teve até, eu desconfio que seja infiltrado aí no nosso chat. Não, tava menor. As imagens mostram, tava muito lotado e a divulgação tava melhor. Tinha muita gente, sim. Mas eu também fiquei com a impressão de ter um pouco menos de gente, porque dessa vez a Prefeitura de São Paulo não interditou a Paulista como acontece todo domingo. Ela ficou, o trânsito ficou funcionando durante boa parte do dia e depois eles foram fechando alguns quarteirões à medida em que as pessoas foram se acumulando ali, fechou uma faixa, depois a outra. Mas mesmo depois que foi interditou o vão livre ali em frente ao MASP, nos cantos da Paulista o trânsito continuou circulando. Então aquela circulação de pessoas em toda a Paulista não aconteceu hoje, né? Então também acabou concentrando mais as pessoas num espaço um pouco menor. E claro que isso dá a impressão de que tem um pouco menos de gente. Eu fiquei com essa impressão também, justamente pelo espaço que foi ocupado. Agora, a sacanagem do Ricardo Nunes, do prefeito de São Paulo, que não interditou a Paulista, que é uma tradição já há um tempão, né? Mas hoje, curiosamente, tinha lá cordão de isolamento com a polícia, inclusive no meio das pessoas, assim, a polícia circulando no meio das pessoas de um jeito que não fazia o menor sentido. Só depois que a Paulista foi tomada as duas pistas, aí sim, os policiais saíram dali e foram ficar pelos cantos. Mas durante boa parte do tempo eles ficaram ali com aquela coisa meio intimidatória no meio das pessoas ali, enfim. Uma coisa desnecessária também, né? Mas a gente sabe como é que é esse tipo de luta política que se faz hoje em dia. Então não me surpreende nem um pouco o cenário que a gente encontrou lá, com polícia, com trânsito funcionando, tudo para atrapalhar, para comprimir as pessoas num espaço menor do que o normal. Mas tinha bastante gente, viu, cara? Tava bem cheio, assim, muito, muito apertado. Quando você ali no meio das pessoas, você percebe que estava bem apertado. Estou vendo aí, acho que a Erika Hilton falando, né? Eu estava lá nessa hora, quando ela estava falando. Então, assim, foi um evento muito bacana, muita gente boa, muita gente levando seu recado. A gente precisa levar esse recado, porque senão o Congresso Nacional, do jeito que está, né, ele faz o que bem entende. A gente já deu um recado no passado, lá em setembro, que foi aquele recado contra a PEC da bandidagem, que funcionou muito bem, e eu espero que funcione de novo. Espero que dessa vez o Congresso ouça mais uma vez, porque o PL da dosimetria tem tudo para passar no Senado, por incrível que pareça, né? E talvez com esse recado de hoje das ruas no Brasil inteiro isso mude. Mas, no mínimo, mais atento eles vão ser obrigados a ficar, né? Vão ser obrigados a ficar, né? E assim, cara, eu acho que lotar a Paulista, né? Sofia, se eu tiver enganado, eu acho que não. 14 de dezembro, a galera já devia estar na praia, né? Quem tá de férias. Ó como é que tava, gente. E o Rio tá mais. O Rio tá cheio até da hora, né? Convocado em cima da hora. E o Rio tá, tudo bem, tá num clima de show e tal. Mas olha isso aqui, ó. Lotado, lotado. Até a Fernanda Torres foi. Eu vou admitir que tem mais gente do que eu esperava. Eu tava esperando menos gente, mas eu acho ótimo. Gostaria que estivesse maior? Gostaria que estivesse maior, mas que bom que tá assim. Gerou uma sensação de que pudesse ser menor, porque teve algumas situações que ocorreram ao longo da semana, por exemplo, o Glauber, havia uma expectativa de que ele fosse ser cassado, né? E como ele não foi cassado, isso meio que dá uma esfriada, porque o pessoal ficou mais aliviado, deu um alívio, por mais que tenha essa suspensão de 6 meses, mas assim, a situação dele era muito dramática, né? E todo mundo estava sentindo muito. Então, quando ele não foi cassado, isso deu uma relaxada, uma tranquilizada, né? Agora, o PL da dosimetria foi o que bateu o sino, tocou o sino na cabeça dos organizadores e falou, precisamos chamar e precisa ser para logo.
A gente lembra que manifestações bolsonaristas, que levaram até bastante gente na Paulista, eram convocadas 3 meses antes, 2 meses antes. Era além do trabalho que é feito de levar fiéis das igrejas, que eles alugam um ônibus, levam os fiéis das igrejas, o pastor convoca todo mundo para ir. É diferente desse tipo de manifestação como foi a de hoje, porque é uma manifestação espontânea, cada um foi por conta própria. Não tinha ônibus, não tinha van, não tinha estrutura coletiva para levar as pessoas para a manifestação. Cada um foi do seu jeito. Eu encontrei muita gente lá que foi de Uber, teve gente que se organizou em 10, 12 pessoas para alugar uma van junto, cada um pagou um pouquinho ali, mas ninguém providenciou transporte para as pessoas irem para lá, sabe? Isso é fundamental a gente falar, porque nas manifestações bolsonaristas, a gente que está acostumado a ver o que acontece na Avenida Paulista, a gente percebe que é bem diferente, que tem transporte, que tem convocação, que tem uma organização religiosa em cima das manifestações bolsonaristas. Então, é completamente diferente. É muito mais autêntico, muito mais legítimo o que aconteceu hoje. Denise Balestra está lembrando que teve FUVEST hoje também. E teve um diferencial, aí eu queria ouvir vocês dois. A Sofia já comentou um pouco, mas a gente está mostrando na tela manifestações em São Paulo muito forte também, o movimento indígena contra o marco temporal, né, Ricardo? Sim, sim, tinha muita gente lá protestando contra a questão do marco temporal. Tinha muitas pautas, né? Essa foi uma manifestação também com muitas pautas. Tinha fim da escala 6x1, tinha o PL da dosimetria, tinha marco temporal, tinha outros aspectos. Tinha gente lá com cartaz contra a corrupção, né? Tinha outras pautas juntas, assim, porque, de fato, né, a gente está cansado. A gente está meio de saco cheio do que o Congresso tem feito. E aí chega uma hora que explode, né, que derrama o balde desse cansaço, e foi o que aconteceu. Então, tinha muita gente levando o seu recado, e são muitos recados importantes que têm que ser levados nesse momento. Mas você lembrou bem, 14 de dezembro, muita gente já está de férias, muita gente já está na praia, né? Domingo, muita gente não foi... O Boulos foi lá, quebrou o pau no palanque e foi pro show do Corinthians. O jogo do Corinthians. Exatamente, jogo do Corinthians hoje. Tem tudo isso. Final de campeonato em São Paulo, né? Então tem tudo isso que contribui também para ter um cenário diferente. Mas foi uma manifestação muito grande, cara, muito boa. Foi maior do que eu esperava também, como a Sofia falou. Para ela também foi maior do que ela esperava. O Rio de Janeiro, eu acredito que vai ser maior que São Paulo, até por conta de ser um show, de ter uma atração musical grandiosa, né? Porque você tem Caetano, você tem Gil, você tem Chico, você tem Paulinho da Viola, você tem Emicida. Pô, o Emicida, que é paulista, podia estar na Avenida Paulista hoje, ajudava a gente a levar mais gente, mas ele estava lá no Rio de Janeiro, né? Mas, de qualquer maneira, assim, foi um evento que se espalhou pelo Brasil inteiro. A gente viu Salvador, a gente viu Belo Horizonte, muita gente na rua em Belo Horizonte, né? O Nordeste estava presente nessas manifestações, Natal, Recife, Brasília também foi uma manifestação grande. Então, assim, se a gente olhar para o todo, né, porque, de novo, a manifestação bolsonarista é concentrada num único lugar, ela é feita só a Avenida Paulista ou só Copacabana, né? Não tem essa coisa espalhada pelo Brasil inteiro. Então, assim, eu acredito que umas 300, 400 mil pessoas por todo o Brasil a gente levou para a rua hoje, né, dar um recado importante para o Congresso Nacional. E foi uma festa, viu, cara? Tava muito bom, assim. Foi uma festa de civilidade, de civismo. Civilidade não, de civismo. Porque as pessoas estavam lá defendendo um Brasil melhor, defendendo mudanças que são importantes na política brasileira. Exato. Não sei se você quer fazer suas considerações também, Sophie. Não, é só, na prática, repetindo um pouco o que eu já tinha falado antes do Ricardo entrar, eu fiquei muito feliz de ver a questão da PEC da presença dos povos originários levando a PEC do marco temporal, porque é uma pauta que, infelizmente, quando a gente fala de pautas relacionadas aos povos indígenas, elas são muito ignoradas, né? E eu digo isso até pela minha experiência no YouTube, até quando a gente resolve pegar e não, vamos falar sobre isso, as pessoas não assistem, sabe? Não, parece que não desperta, não sei se
o público não tem interesse ou se é uma questão do algoritmo que esconde, mas parece que realmente é o tipo de pauta que não pega. E nesse caso a gente está falando de uma situação que, como bem colocada pela deputada federal Célia Chacriabá, é um genocídio legislado. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!